Bom dia, pessoal. Todo dia eu venho para a missão que Deus me trouxe a esse mundo. Eu sou de Israel e a minha tribo de Israel é a tribo de Dan. Como também eu sou da linhagem de Dan. A linhagem de Dan, como também Judá teve uma linhagem. Na linhagem de Judá, Cristo, ele encarnou para morrer pelos pecados da humanidade. E na linhagem de Dan, Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan, em Elias Joanã. A incorporação de Cristo não é para morrer pela humanidade. A incorporação de Cristo é uma batalha contra a besta, a sua imagem, para desmascarar tudo que a besta está fazendo, enganando o povo, e desmascarar a imagem da besta, que ela está fazendo, enganando o povo. E também revelar o que é o sinal da besta. Então essa é a missão do primogênito da linhagem de Dan. Como o patriarca Jacó deu a bênção para Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, mostrando nesta última geração Dan lideraria os 144 mil. É por isso que Dan, entre os 144 mil em Apocalipse capítulo 7, não aparece, porque ele está sendo líder. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan é o líder dos 144 mil que, junto com o Cordeiro, fará essa batalha contra a besta e o falso profeta. E eu vou revelar para vocês quem é a besta, qual é o falso profeta. E também Dan recebe uma bênção de prudência, como Cristo falou: seja prudente como as serpentes e manso como as pombas. Cristo incorporado, ele é manso, mas ele é prudente como a serpente. Ele morde os talões do cavalo e faz cair por detrás do cavaleiro do mal, derrotando todo o sistema da besta, derrotando todo o sistema do falso profeta, desmascarando tudo. Para quê? Para que os filhos e filhas de Deus que estão nas corporações religiosas sai dela, povo meu, para que não fique ninguém, nenhuma joia, e representando o povo de Deus, vai ficar dentro dos templos do sistema da besta e dentro dos templos do falso profeta, que é os templos da imagem da besta. Todos os filhos de Deus se unirão com o movimento que Cristo está incorporado, o qual é o movimento também dos 144 mil, que está escrito que os 144 mil chamará a grande multidão de todas as nações, tribos, língua e povo para a salvação eterna. É por isso que o patriarca Jacó diz para Dan, em Gênesis capítulo 49, e o verso 18, ele diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor, porque a incorporação de Cristo no primogênito da linhagem de Dan é para salvar todos os filhos e filhas de Deus que se encontram hoje
nessas trevas espirituais que Satanás colocou nas igrejas e no mundo. Satanás, ele enganou o mundo e as igrejas. Mas a voz do poderoso anjo, Cristo incorporado, requer atenção. A voz do poderoso anjo requer atenção. Espero que todos vocês prestem bem atenção na voz do poderoso anjo, Cristo incorporado, em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan. Também ele é o homem que o profeta Isaías descreve em Isaías capítulo 28, verso 11 e verso 12, que diz: o Senhor falará por lábios gaguejante e por língua estranha, dai descanso aos que estão cansados, e este é o refrigério. E o verso termina dizendo, infelizmente, o que vai acontecer, mas não quiseram ouvir. A maioria dos 8 bilhões de pessoas não vai querer ouvir o Senhor incorporado no homem de lábios gaguejantes e de língua estranha, o qual sou eu, este homem. A maioria das pessoas não vão querer ouvir, assim como não quiseram ouvir o carpinteiro de Nazaré e o crucificaram na cruz do Calvário. Também não vão querer ouvir, mas o Senhor incorporado vai bramar como o leão, como está escrito em Oséias capítulo 11 e o verso 10. Então, quando o Cristo incorporado, do primogênito da linhagem de Dan, estiver bramando como leão, como já estamos vendo pré este acontecimento, então os seus filhos e suas filhas tremendo virão e se converterão ao Senhor, porque nesse período acontece a profecia que Pedro falou em Atos capítulo 3 e o verso 19 ao verso 21, que diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e assim venha tempo de refrigério pela presença do Senhor. E ele enviou o Cristo, o qual já foi designado a vós, Jesus. Essa vinda do Cristo não é a segunda vinda de Jesus nas nuvens do céu, mas é a vinda que aconteceu no dia 10 de junho de 2025, a incorporação de Cristo no meu corpo, para batalhar contra a besta e o falso profeta. Então vamos iniciar a batalha contra a besta e o falso profeta, porque ninguém quer ouvir quem é a besta, ninguém quer ouvir quem é a besta, e nem quer ouvir quem é o falso profeta, qual é a imagem da besta. E também as pessoas não querem ouvir qual é o sinal da besta. Todo mundo quer ficar no engano, quero dizer, exceto os filhos de Deus, que amam Deus e guardam os seus mandamentos, e aqueles que irão se arrepender, não vão querer ficar no engano, vão ouvir. Então espero que vocês sejam os filhos e filhas de Deus que ouvirão esta batalha e se unirá com aquele que está batalhando contra a besta. Então a batalha é desmascarar a besta. Então vamos iniciar a batalha desta manhã, desmascarando quem é a besta de Apocalipse capítulo 13. A besta de Apocalipse capítulo 13 é aquele império
que após a apostasia da igreja primitiva, após a morte dos apóstolos, Constantino enganou a igreja, inventou uma convenção falsa e fez a primeira lei falsa de liberdade religiosa para que a igreja primitiva se unisse com o paganismo. Aí uniu-se igreja com os pagãos, igreja diabólica, religiões diabólicas, e a união ficou já diabólica, aquela união da igreja primitiva com os pagãos. Os remanescentes foram os valdenses, mais conhecidos da igreja primitiva, que vieram aqui para as montanhas, para não ser morto pela união da igreja com o Estado e com as religiões pagãs. Aí trouxeram para dentro da igreja as imagens da escultura. Aquela dupla que você vê da praça, dizendo que é Maria e José, uma criancinha dizendo que é Jesus. Não, ali não é, ali é o paganismo disfarçado de cristianismo. Aquela mulher é Semiramis. Aquele homem não é José, é Nirode. E aquela criancinha não é Jesus, é Tamuz. Uma mistura de paganismo com cristianismo. Aí se tornou aquele sistema bem firmado mesmo. Foi no ano 538. Trouxeram também para dentro da igreja apostatada, trouxeram também o domingo, trouxeram também a trindade e todo o lixo do paganismo trouxeram para dentro da igreja. Aí eles também prenderam a Bíblia para que as pessoas não descobrissem os seus erros doutrinários. E no ano 538, então, passou de Império Romano para Império Papal. Ou seja, aquele que governava Roma, que era o Império Romano, ele se tornou, pela apostasia da igreja unida com o Estado e com o paganismo, se tornou o primeiro, que as pessoas chamam, primeiro Papa da história, no ano 538. Ali ele se tornou de Império Romano para Império Papal, de imperador para a besta. Aí começou o líder da Igreja Católica, ali no ano 538, a besta de Apocalipse capítulo 13. Então fizeram um tribunal chamado Santa Inquisição para matar todos aqueles que não concordavam com a besta, com o líder da Igreja Católica. Aí aqueles que não concordavam pregavam a palavra de Jesus Cristo, e eles eram pegos pregando a verdade de Jesus Cristo. Era proibida a Bíblia pela besta, porque a besta disse para que ninguém descobrisse os seus erros. Olha, vocês, povo comum, vocês não entendem as escrituras sagradas, não entendem nós, que aqui somos líderes da igreja. Aí as pessoas eram presas porque eram encontradas lendo a Bíblia, levado para a fogueira. Assim, a Igreja Católica, pela diabólica inquisição dela, controlando o Estado, suas leis no Estado, matou mais de 100 milhões de protestantes. A palavra protestantes, crentes, eram os crentes que protestavam contra as heresias da Igreja Católica. Aí a Igreja Católica, para ter o apoio do povo, acusava os protestantes, que são os crentes da época. Acusava, sabe qual era o nome que os líderes da Igreja Católica acusavam? Acusava de
hereges. Pronto, era herege, o mundo todo apoiava os benditos servos de Deus ser torturado na diabólica Inquisição da Igreja Católica. Também a besta também fez a mudança. A besta fez a mudança também. Melhor dizer, tentou fazer a mudança. A besta tentou fazer a mudança na santa lei de Deus. Vocês veem aqui, esses de cima, os 10 mandamentos, é os 10 mandamentos da Bíblia. E esses 10 mandamentos de baixo é do catecismo, o sistema da besta. No da Bíblia, manda o 4º mandamento, guardar o sábado, como memorial divino da criação. Nos 10 mandamentos de baixo, que é da Igreja Católica, manda guardar domingo. E assim, o mundo todo, em obediência ao líder da Igreja Católica, rouba a Deus das suas horas sagradas do dia do sábado, para quando chega no domingo, qual é o primeiro dia, o mundo todo obedece, adorando a besta, o qual é o líder da Igreja Católica. Então, o domingo é a prova que aquele homem que quer ser pai, que as pessoas chamam de papa, o domingo, a tentativa de mudar a guarda do sábado para o domingo, é a prova que ele é o homem do pecado, o filho da perdição. É o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta de Apocalipse capítulo 13. Então, muita coisa tem o que se dizer dele, mas o tempo é curto nesta pregação aqui, nesta fila, que logo entrará para resolver os problemas de cada um nesta manhã. Então vamos passar agora para quem é a imagem da besta. Eu poderia falar muito sobre a besta ainda, mas como eu já falei, o tempo é curto e tem que concluir logo a mensagem, que logo vocês vão sair daqui da fila. Então vamos para a imagem da besta. A imagem da besta é outra instituição assassina. Assim como a Igreja Católica foi a instituição mais assassina do mundo, a imagem da besta é outra nação, outro povo. Quem é? A imagem da besta se encontra nos Estados Unidos, lá que foi formada. Se encontra os crentes ou protestantes apostatados, ou seja, crente com apostasia, igual a Igreja Católica entrou em apostasia. E eu vou contar como foi que os protestantes se tornaram a imagem da besta. Foi quando a besta, no ano 1965, convocou todos os protestantes e todas as religiões para comparecer no Concílio do Vaticano II. E as religiões foram para esse concílio. Fora também a Igreja Adventista. E como sempre, Satanás, ele atua naquela igreja que é de Deus. Como Satanás atuou na nação judaica e depois atuou na própria igreja primitiva, agora Satanás atuou naquele povo que foi chamado para cumprir uma missão. Aí o que acontece? A Igreja Adventista recebeu do Concílio Vaticano II um documento chamado Dignidade Humana,
que se trata da mesma falsa liberdade religiosa que Constantino fez no ano 313 para corromper a Igreja dos Apóstolos, para a Igreja dos Apóstolos se unir com o paganismo. Assim também, essa falsa liberdade religiosa, que é o documento da Igreja Católica, que se trata da dignidade humana, que a Igreja Adventista recebeu, é a mesma falsa liberdade religiosa de Constantino. Foi pela falsa liberdade religiosa de Constantino que a Igreja dos Apóstolos, unida com o Estado, se tornou a besta de Apocalipse 13, o papado. E foi pela mesma falsa liberdade religiosa que os templos adventistas se assentou na ONU no ano 2003 e se tornou a imagem da besta, se tornou a segunda católica, a Igreja Adventista no Estado, na ONU, promovendo o documento do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dignidade Humana, que se trata da falsa liberdade religiosa. Isso aí é a imagem da besta. Novamente a Igreja unida com o Estado, na ONU, para colocar como colocou todas as leis do Brasil e em todos os países do mundo, dizendo que é liberdade religiosa, mas é a perseguição disfarçada de liberdade religiosa. É isso aí que é a imagem da besta. Ninguém quer ouvir essa mensagem. Por quê? Porque todo mundo, exceto o povo de Deus, você sendo o povo de Deus, você não está incluído nesse todo mundo. Porque todo mundo já foi educado pela TV, pela mídia, pela escola, que tem que respeitar as religiões, tem que respeitar o espiritismo, tem que respeitar o satanismo, respeitar todas as religiões. E que, como Jesus pregava sem respeitar as religiões, a pessoa acha errado hoje. Como era que Jesus pregava? Ele respeitava as religiões? Não! Ele pregava: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Aí aqueles hipócritas fazendo diferente do que Deus ordenou, querendo ser servo de Deus, querendo ser filhos de Deus. Então Cristo dizia: o vosso pai é o diabo. Era assim que Jesus pregava. E como era que João Batista pregava? Quando via aqueles sacerdotes, aquelas pessoas sem convertimento querendo o batismo de João, aí João dizia mesmo assim: raça de serpente, raça de víbora ou cobra, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se vocês querem ser batizados aqui, produza fruto de arrependimento. Então era assim que João Batista pregava: raça de serpente. Mas hoje o que acontece na lei do Ministério Público Federal, na lei civil, que é a Igreja Adventista, aceitada na ONU, ao mando da Igreja Católica, que colocou essas leis que mentem, dizendo que a liberdade é religiosa. É crime agora pregar como Jesus ou pregar como João Batista. É crime de quê? Intolerância religiosa ou de racismo religioso. Não pode mais pregar como antigamente os crentes pregavam e até faziam hinos.
contra os feiticeiros, contra os macumbeiros. Não pode mais pregar que é do diabo, porque agora é crime de detenção. Quantos anos? Vocês sabem, 3 a 5 anos de detenção. Também não pode pregar contra conduta imoral. Qual é a conduta imoral que é crime hoje pregar? Gente, eu vou contar um relato para vocês, só para vocês verem que essas igrejas se tornaram moradas de demônio e que ouviu de toda espécie de ave imunda e detestável. E não é só nessa igreja não, vou citar uma, que eu estou com o relato aqui bem decorado, mas é em todas as igrejas, tá? Na igreja adventista, o pastor da igreja adventista, um dia pregando no púlpito da igreja, disse para toda a igreja, superlotada de gente, falou para os seus membros: olha, aí o pastor disse que ele tinha assumido ser gay. A igreja toda se levantou. Talvez vocês estão pensando, para ir embora, que o pastor se declarou gay. Não! O Estado já fez a educação, como também a igreja já fez a educação dos membros. Como ele próprio, antes de se manifestar como gay, já tinham feito a cabeça de todos. Sabe o que aconteceu? A igreja toda se levantou para abraçar o pastor gay assumido na igreja. E a Associação Geral da Igreja apoiou e está pagando até hoje salário para esse pastor. Isso não é um caso isolado, é em todas as igrejas. Então, mas é o que? Se a gente pregar contra a conduta imoral de gay, de lésbica, é o que? Homofobia, crime. Gente, misericórdia. Mas o mundo todo acha certo, porque foi educado. Agora, para finalizar a pregação, eu quero desmascarar. Afinal, você já sabe que o líder da Igreja Católica é a besta. Você já sabe que a igreja na ONU, em especial a Igreja Adventista na ONU, é a imagem da besta. Protestantismo apostatado. Agora eu vou desmascarar o que é o sinal da besta. O sinal da besta é, como já falei, o domingo é o sinal que o líder da Igreja Católica é a besta. Será tentativa que ele tentar mudar a guarda do sábado para o domingo. O domingo é o sinal da besta. Quando as pessoas vão à igreja fazer escola dominical, está prestando obediência ao líder da Igreja Católica, a besta. O dia certo para se guardar está aqui na Bíblia, Êxodo capítulo 20, do verso 3 a 17. É o sábado. Então, quando você não guarda o sábado, você guarda o domingo, você está recebendo o sinal da besta. O mundo todo vai se dividir em duas grandes classes. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então aqui, desta manhã, foi desmascarado para vocês a besta, a sua imagem e o sinal da besta. Aqueles que deram vida à pregação ouviram, e os que não ouviram ficaram como se ouviram. Porque aqui é uma batalha. Cristo incorporado, batalhando contra a besta e a sua imagem, e revelando para o mundo o que é o sinal da besta. Se aqueles que não tiverem educação para ouvir, mas fica perante Deus como ouvira esta pregação nesta manhã. Então, vou finalizar, como você já sabe. Cristo incorporado do primogênito da linhagem de Dan é o presidente mundial da sua igreja. E a sua igreja não é nos templos, é fora dos templos.
É a mensagem adventista do sétimo dia, mas fora dos templos adventistas. Porque os templos adventistas se tornaram a imagem da besta, assentado na ONU, promovendo o Departamento de Assuntos Públicos e da falsa liberdade religiosa, a qual é a perseguição às leis no Ministério Público Federal, dizendo que é leis de liberdade religiosa. Então, o movimento profético é o movimento adventista. Cristo incorporou no primogênito da linhagem de Dan. Esse é o movimento profético, fora dos templos adventistas. Então, se você está dentro dos templos, sai dela, povo meu. Sai do sistema católico, sai do sistema pentecostais e sai dos templos adventistas e se une com Cristo incorporado. Para você se unir com Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, você é necessário fazer a sua confissão de fé, que crê que Cristo está incorporado em seu servo, em Elias Joanã. E não é mais o batismo para você fazer parte no movimento adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. É o confessar com as mãos levantadas para o alto, que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã. Aí você fazendo o confessar, olhando para o céu, com as mãos levantadas para o alto, dizendo: eu creio que Cristo incorporou em seu servo, em Elias Joanã, o primogênito da linhagem de Dan, para batalhar contra a besta e o falso profeta. Aí você faz parte deste ministério nosso. Aí você vai guardar o sábado, você vai também mudar o seu vestuário, você vai também mudar a sua alimentação, e você vai ser manso, mas valente para o Senhor, para a pregação de Deus. Como você viu agora, nesta manhã, Cristo, o leão da tribo de Judá, incorporado num primogênito da linhagem de Dan, valente, é o cordeiro que vencerá a besta, e a sua imagem, incorporado em seu servo, em Elias Joanã. Então, para Cristo incorporado, essas leis no Ministério Público Federal, não vai impedir a pregação da mensagem do terceiro anjo e o aviso da queda de Babilônia e o chamado: sai dela, povo meu, que você seja povo de Deus, sai das igrejas e se une com Cristo incorporado, porque Cristo incorporado é o mesmo Cristo encarnado. Louvado seja Deus. Amém e amém. A batalha é do Cordeiro e dos seus eleitos que estarão unidos com ele. Ele vencerá a besta e os 10 reis e o falso profeta.